Eu sou o Ricardo Marques. Eu sou o Felipe Canella. Eu sou Sebastião Carlos. E este é um episódio especial sobre Copas do Mundo, um projeto dos podcasts. Um papo qualquer, apenas um cast e o Papo Canella. Neste episódio, a Copa de 1950 no Brasil e 1954 na Suíça. Boa viagem! Papo Canella Podcast. Alô Brasil, alô Calcaia. Fala moçada, bem-vindos a mais uma edição do Papo Canella Podcast. A gente está começando agora a nossa primeira edição especial sobre Copas do Mundo, a nossa primeira edição em parceria com um Papo Qualquer. E hoje a gente vai ter como convidado o Julian Catino, o andarilho dos podcasts. Fala, Julian. Olá a todos, como vai? Muito bem, muito bem. E a gente vai bater esse papo junto com o Ricardo e o Sebs aí para falar sobre as Copas de 50 e 54, dar um resumidão assim e falar sobre algumas curiosidades. E esse papo vai continuar depois daqui em outras edições lá num Papo Qualquer. Então fica ligado nas redes sociais do Papo Canella, do Apenas um Cast, do Papo Qualquer. Toda vez que sair um episódio sobre Copa do Mundo em um desses três, vai estar a notícia, vai estar bem informado. E a gente vai estar informando sempre nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, certo? Então, bora pro papo. Valeu! Ô Antônico, vou lhe pedir um favor. Cara, a Copa do Mundo é um negócio que me fascina. Sempre fascinou, cara. Eu gosto de futebol, mas Copa do Mundo, assim, as antigas principalmente. Pois é, as histórias das antigas muito engraçado, cara. A gente perceber como funcionava o futebol naquela época, assim, como é que a gente tenta pensar na cabeça de hoje, né? Pô, mas não teve isso? Não teve. Muito engraçado. Até a questão dos pontos, assim, dois pontos só, né? A gente fica pensando... A gente fica com aquela cabeça quando pensa em Copa do Mundo ou jogos antigos de... ganhou, foi 3 pontos. Não era, eram só 2. E tinha quadrangular, né, também. Então, quadrangular final, né, cara? Agora. Pois é. Quadrangular era mó sacanagem. Isso que, puta, achava um multiclímax da porra. Não, mas isso só foi na Copa de 50, né? O quadrangular final, todo mundo contra todo mundo, né? Porque em 34 e 38, eu até falei isso lá no podcast, né? O negócio foi mata-mata do começo ao fim. A primeira e a segunda fase. A primeira fase já era mata-mata. Então fizeram os cabeças de chave. Aí, inclusive, eu achava estranho, porque em 38 Cuba foi cabeça de chave. Mas... E aí perdeu, caiu fora, né? E aí, em 34, o Brasil já perdeu no primeiro jogo. 38, o Brasil ganhou da Polônia 6-5. Depois jogou mais um... Com quem que jogou, meu Deus? Que agora eu não lembro. De cabeça eu não vou lembrar. Enfim, enfrentou a Itália na semifinal. Jogou 3 jogos. Foi Iugoslávia? Sim, foi Iugoslávia. Em 38 foi Iugoslávia. Ganhou, depois eles... Não foi Iugoslávia, não, porque eles tiveram que fazer. Foi Tchecoslováquia, eles tiveram que fazer 2 jogos. A Tchecoslováquia na época, né? Era Tchecoslováquia. Eles fizeram 2 jogos, inclusive, que teve aquela história do Domingos da Guia, que ele foi pro jogo do segundo jogo, e aí ele se contundiu, e depois ele não pôde jogar contra a Itália. E aí perderam pra Itália. De vê-lo muito bem, se Deus quiser, e agradeço pelo que você fizer. Ele está mesmo dançando na corda bamba. 1º de setembro de 1939. A Alemanha nazista invadiu a Polônia, lançando a Europa e depois o mundo inteiro num conflito de proporções catastróficas. Até então, Hitler tinha conseguido tomar territórios com ameaças e intimidação. Mas na Polônia, ele precisava de seu poderio militar. Usando uma tática de combate que se tornaria a marca registrada dos nazistas, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago,
Hitler mobilizou tanques, aviões e 1 milhão de soldados. O ataque foi rápido e coordenado. O obstáculo final para a ofensiva tinha sido superado algumas semanas antes, quando a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão. O tratado secretamente autorizava Hitler a tomar a metade oeste da Polônia, deixando o leste para Stalin. França e Grã-Bretanha tinham prometido ajuda à Polônia e reagiram ao ataque. 3 dias depois, a guerra foi declarada na Europa. Estava começando um conflito brutal e cruel. Tá, ô Ricardo, como é que é o teu pensamento sobre a Copa de 42? Então, né, depois que acabou a Copa Na verdade, quando ia começar a Copa de 38, a FIFA fez um congresso para falar sobre a próxima Copa do Mundo, né? E já tinham 3 candidatos. Tinha aí Alemanha, Argentina, Brasil. Argentina e Brasil defendiam aquela ideia, né, da alternância de continentes. Sim. E a Alemanha queria aproveitar a época, era uma situação pré-guerra, onde eles queriam usar o evento como uma propaganda do seu regime totalitário. Assim como foi nas Olimpíadas, né, de 36 também. Foi nas Olimpíadas de 36, né? Em 36 eles já tinham feito isso, a Itália fez isso também em 34, né, que inclusive quando o Giuseppe Meazza foi receber a Copa, ele fez a saudação fatista, né, do Mussolini, e fez de novo o gesto em 38, então era visível que a Alemanha ia usar o Copa de 42 como uma propaganda do seu regime. Sim. Ficou decidido que eles fariam um novo congresso em 39, onde eles fariam a escolha da sede. Escolha da sede. Só que aí o que aconteceu foi que a Alemanha invadiu a Polônia. E aí, pequeno detalhe, a Polônia, né? Assim, começou a guerra. A Inglaterra não gostou muito, França também não gostou, e aí começou aquela pataquada toda, tivemos a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? A FIFA adiou a decisão, obviamente, né? Porque não tinha como... Cancelou o congresso que faria a escolha, e tudo indicava que seria a Alemanha, tá? Porque eles tinham melhor suporte, tinham tudo, né? Melhor estrutura, mas infelizmente eles acharam por bem, ou felizmente, né? Acharam por bem cancelar tudo, né? Talvez o que aconteceu foi participante, né? Talvez. Não teria como, né? E se você pensar, 46 era inviável também, porque você tinha uma Europa destruída, não tinha equipes, né? Porque o futebol parou. Na verdade, acho que o mundo parou por conta dessa guerra, né? Diretamente do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro neste primeiro tempo, enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguai. Movimentou Ademir para Jair. Jair atrasou para a bola na frente. Ai, ai, brotinho. Chegamos em 1950, e aí o que aconteceu? Em 1950, a Europa ainda estava se reconstruindo da guerra. Não havia nenhum país com dinheiro para investir num evento esportivo. O que sobrou foi o Brasil e a Argentina. A escolha foi até unânime, né, pra ser o Brasil. O Brasil fez algumas promessas grandes, né, como fez em 2014, né, mas em 2014 a gente conversa mais pra frente, mas eles prometeram mundos e fundos pra sediar a Copa, né? Uma dessas promessas foi o Maracanã, que foi construído também na época justamente pro Mundial de Seleções, né, que ia acontecer. E você tem aí quantas sedes foram? Eu sei que até Recife foi na Copa do Brasil aqui, né? Porto Alegre, eu não sabia que a Recife tinha sido uma das sedes. Isso é muito bom, tipo, em 50 na época, né? Foram 6 sedes, né? Teve Maracanã, teve o Pacaembu. Naquela época o Pacaembu ainda tinha a concha acústica, né? Sim. Temos Minas Gerais, também foi o estádio 7 de setembro, é o estádio do Atlético, né? Do Atlético não, do América, Independência. Do América. Isso. O América. Aí tem também Pernambuco, temos também Porto Alegre, que era o estádio dos Eucaliptos. Sim.
E temos também lá no Paraná, que é o estádio... Eu acho que não é nenhum dos estádios, nem do Atlético, nem do Curitiba. O Durival Brito e Silva. É do Paraná. Não conheço esse estádio. É do Paraná. Se eu não me engano, é do Paraná, né, Júlia? Sim. E a extensão territorial assustava também a Europa, né? Porque era enorme. Na época, para chegar no Brasil, tinha que ser por navio, né? Não tinha outro meio, né? E para jogar no Brasil, nessas capitais extensas, em todas as regiões, quase todas, né? Não teve a região norte nem a centro-oeste, mas praticamente era caminhar a Europa 2 vezes para fazer um jogo. Não tinha como... Na verdade, a Itália, né, nos anos 50, foi de navio, mas acho que foi de medo mesmo, né? Porque tinha tido o desastre lá da equipe de Torino. Torino que morreram uma galera, não foi? O Torino era a base da seleção italiana na época e morreu no desastre de avião. Com um jogo, acho que era com o Benfica, né? Isso. Time português. E nesse desastre aí em Superga, além de morrerem todos e foi muito chocante na Itália, depois ninguém queria pegar um avião, né? É natural, né, cara? É natural, o pessoal fica tudo com medo, né? Até quando teve a época, o avião da Chapecoense aqui, acho que meio mundo de gente ficou com medo de pegar avião, todo mundo descobriu a tal da pane seca, que não era tão falada assim. Na Chapecoense, imagina que, inclusive, tinha times que tinham pego a mesma companhia, né? Verdade. Teve outro fator primordial para a Copa do Mundo aqui, foi a época do... Eu não entendo muito de política, vocês podem até falar melhor do que eu, mas o Getúlio Vargas, a administração dele na época, ele era um grande incentivador de esporte, né? Na verdade, ele é um grande incentivador do governo dele, né? A ideia dele era promover... a gente vê isso muito hoje, né? Pessoal, não, meu governo faz, meu governo fez, então ele incentivava aquilo que interessava para ele, que dava ibope, né? Para ele. Pois é. Era uma época de muito nacionalismo, né? Inclusive foi isso que tirou a Argentina da Copa, né? O nacionalismo extremo de Perón, que estava muito, né? CBF e AFA já estavam brigando um contra o outro, né? CBD, no caso, na época. CBD na época. E o Perón já tinha sido contra ter a Copa. Por quê? E teve alguns problemas também na Argentina. Teve uma greve geral de jogadores em 48 que fez com que um monte de jogadores, inclusive do River Plate, várias figuras que nunca jogaram uma Copa, tipo Di Stefano, por exemplo, nunca jogou uma Copa porque ele fez parte da greve, foram jogar na Colômbia, após terem perdido essa greve, porque não conseguiram nenhuma das reivindicações, eles saíram dos clubes. E então, além de ficar desfalcado, a Argentina, né, como a AFA em si, estava numa guerrinha interna contra o Brasil. O Brasil tinha sido neutro, digamos, nessa questão das greves. Os jogadores mudaram de time, perderam, né, valores de passes. E a Argentina, meio que por protesto e por nacionalismo, né, acabou ficando fora da Copa. Orgulho. A Argentina, então, boicotou a Copa de 50, foi isso? Boicotou, claramente boicotado. Assim como boicotou também a de 38, porque ficou de mal, porque foi eleita a França. Exato, porque eles queriam que fossem eles, né? Inclusive, eu comentei isso no outro episódio. Não teve alternância, né? Também aí foram 2 vezes a Europa, 34. Porque a alternância, na verdade, era uma ideia dos sul-americanos, não era uma ideia da FIFA, né? A França foi escolhida por uma única questão, para não escolher a Alemanha. Porque a FIFA entendia que colocar a Alemanha como sede em 38, o evento seria político. E o Jules Rimet, ele ou a FIFA como um todo, a cúpula da FIFA, muito, muito inteligentemente evitou essa questão. Então aí usaram como desculpa o fato de vamos homenagear quem criou a Copa do Mundo, ou melhor, quem implantou a Copa do Mundo, o Jules Rimet. E aí, sobre essa desculpa de vamos homenagear o criador, então a Copa foi para a França. Foi uma sacada de mestre, assim, para manter o esporte, futebol, fora dessa briga política, né? Porque eles não queriam que acontecesse o que aconteceu em 34. E ao mesmo tempo não iam querer pagar, estavam todos com custos de guerra e com outras situações, não iam querer sair da Europa. Sim. Fazia sentido.
Na época tava com esforço de guerra. Realmente eles iam investir mais em armamento, em homens, né? A gente tá falando de 38, uma época que ainda a guerra, ainda ela não. O que mais tínhamos ainda era uma disputa entre ideologias, né? O totalitarismo alemão, o totalitarismo italiano, contra esse. Não dá nem pra falar em democracia inglesa, porque a Inglaterra na época ainda tinha as grandes colônias, idem a França, então você tinha aí esse viés político, né? Havia uma tensão política realmente muito forte. Sim. O grande problema na época era político, né? E a coisa estragou de vez no momento em que você teve a bendita da invasão da Polônia, né? Que o Hitler não tinha que fazer aquela merda toda. Cara, pelos meus estudos aqui, pelas internets, as curiosidades da vida, eu vi que ia ter a Copa um ano antes, e não ia ser em 50, ia ser em 49, só que o Brasil pediu um adiamento, porque, mais uma vez, pra construir o Maracanã, né? Exatamente, o Brasil sendo Brasil não conseguiu entregar as obras, né? Porque o Maracanã foi construído em 2 anos, não é isso? Assim, é porque não tinha essa exigência que tem hoje em dia na FIFA, né? Estádios padrões FIFA, com no mínimo 60 mil, com hospitais, estradas, bababá todinho. Não tinha isso, né? O Ronaldo ia se dar bem naquela época. O Maracanã original, cabiam quantos? Cara, oficialmente? 100 mil? 100 e poucos mil, apertadinho. Mas na final foram 200. 200 mil na final, né? Nossa. Porque quebraram os portões, invadiram tudo, né? Você imagina o estádio hoje em dia. É curioso ver a FIFA estabelecer o tal padrão FIFA, né? Se você considerar a Copa do Uruguai, foram só 3 sedes e um dos estádios cabiam só 10 mil pessoas. Caramba, cara. Menos do que a Libertadores hoje pede, né? Pois é o padrão FIFA da época. Peipo Canela Podcast. Quantas seleções foram nessa primeira Copa? Nessa primeira Copa aqui no Brasil, foram depois pós-guerra, né? Claro. Se a minha pesquisa está correta, foram 16 seleções. Deixa eu ver aqui, confirmar. As chaves que eu tenho aqui, o chaveamento, porque eu peguei os chaveamentos aqui para falar dos jogos, né? Grupo 1, Brasil, Iugoslávia, Suíça e México. Grupo 2, Espanha, Inglaterra, Chile e Estados Unidos. Suécia, Itália e Paraguai. E grupo 4, Uruguai e Bolívia. Turquia e Índia também desistiram após se classificar. Então eles se classificaram, mas não participaram. Isso. França e Portugal foram convidados, mas eles declinaram. Então foram só 13. Teve o boicote da Argentina, né? Sim, pra que participar do universo se é melhor se isolar, né? Aliás, uma nota curiosa da Copa de 38 que eu não falei no programa, né? O Brasil ele não teve que disputar a eliminatória em 38, né? Não. Justamente por causa do boicote americano. O continente americano boicotou a Copa de 38. Só Cuba que não e o Brasil que não. Então eles foram classificados automaticamente. E isso deve casar com aquela história que você contou naquele episódio da Argentina não ter ficado de mimimi por causa que a escolhida foi a França, e ela deve ter feito a cabeça de todos os outros amiguinhos. Ninguém vai. Se eu não vou, ninguém vai. Menos o rival local, que era quem? O Brasil. O Brasil não quer aquela história, a bola de capotão é minha, não vou levar, se eu não for, ninguém joga. Mas exatamente. Que maravilha. Mas foram 13 equipes que disputaram. E foi a única Copa em que houve o tal do quadrangular final, né? Onde todo mundo jogou contra todo mundo, né? A gente teve a inclusão da inédita Inglaterra também, que até então a inventora do futebol não tinha participado de Copas do Mundo, porque ela... Não sei se eu ouvi no teu podcast, eu não lembro, ô Ricardo, que a Inglaterra... Participou, sim. Não, a Inglaterra tinha um torneio internacional próprio, né? Ela queria... Copa do Mundo era só na Inglaterra, entendeu? Não, mas ela queria ter a própria... É porque eles, como inventores, não queriam sancionar a FIFA como a guardiã da Copa do Mundo. Era um nível de babaquice igual da Argentina, só que maior. Era nível mundial. América e França e Inglaterra na Europa, né? A Inglaterra se considera a inventora do futebol moderno, né? E tanto que a International Board, até hoje, é da Inglaterra, apesar da FIFA seguir as convenções da International Board. Mas o que acontecia na época é que a Inglaterra disputava com o País de Gales, Irlanda e Escócia o torneio internacional. E para eles, aquele torneio era muito mais importante do que uma Copa do Mundo. Aquele era a Copa do Mundo da Inglaterra. E para você ver como são as coisas, os caras estão cheios de si, nós somos os inventores do esporte, nós somos foda, ninguém bate a gente. Foi pro Mundial,
pegou uma seleção que até hoje é no máximo uma promessa, que é os Estados Unidos, e perdeu. 1-0, Um time totalmente amador, que se naquela época o futebol já era meio quase semi-amador, imagina dos Estados Unidos como devia ser. Não é? A Inglaterra, quando jogou em 50, ela ganhou do Chile 2-0, né? Depois perdeu para os Estados Unidos 1-0 e depois voltou a perder para a Espanha 1-0 também. Engraçado, né? O melhor do mundo, né? Melhor do mundo, né? Volta lá para tuas ilhas mesmo, bater em Escócia, País de Gales, que é isso mesmo que tu precisa. Pois é. Nota curiosa, o torneio internacional da Inglaterra foi disputado até 84. Aí eles cancelaram o torneio. Eles cancelaram o torneio porque eles entenderam finalmente que a Copa... A ficha caiu. Demorou só 54 anos. A ficha caiu, uma expressão muito velha. Eles disputam cada um com o seu reino, né? País de Gales, Escócia, England, né? Irlanda. Houve Copa do Reino Unido. Copa da Rainha. Praticamente. Pois é. Papo Canela Podcast. Enfim, essa Copa de 50, ela deu o que falar, né? Porque mudou-se as regras, o Brasil, como toda a Copa do Mundo, né? Acho que abraça a ideia do Brasil ser o melhor time do mundo, mas vocês acham que o Brasil era a melhor seleção da época? De 50, acho que não, cara. Eu tenho, assim, desde o meu olhar humilde argentino, se isso existe... Olhar humilde argentino. Se isso existe. Desculpa. Nasce na Copa de 50 e ela fica branca, preta e fortuna em 54. É isso que eu tava pensando, cara. Era um timaço, pelo que dá pra ver, até pelo que os uruguaios falaram, né? Até tem uma citação do Guija falando, né, que o Varela, que era o capitão, falou pros jogadores que o pessoal da delegação uruguaia tinha pedido para os jogadores não tomar de mais de 4. Caramba, cara. Só que ele, o capitão, falou: los de afuera son de palo. 3 dirigentes de Uruguay el sábado de noche hablaron con Odulio, con Máspoli, con Gambetta. Entonces le dijeron que habíamos cumplido ya. Y que si nos hacían 3-4 goles podíamos estar conformes. Eso nos enteramos cuando iban en el pasillo, pasé la cancha. Ahí fue que Odulio nos paró y nos comunicó: los de afuera son de palo. Que quer dizer essa frase foi repetida inclusive nessas eliminatórias agora. Ela é bastante famosa, se usa no truco também, né? E falar que quem não tá jogando, que... Torcida não joga. Basicamente é isso. Porra! Então, eles também... Não, claro que era um bom time, mas diante do estádio e dos jogos que tinha tido o Brasil, eles meio que sabiam que fizeram algo meio impossível, né? Aquela velha história do Davi versus Golias, né? O Brasil vinha com um time... O Brasil vinha de goleadas extremas. Aí tinha goleada a Espanha de 6-1, tinha goleada a Suécia 7-1, veja só, 7-1, já aparecendo na vida dos brasileiros. E o Uruguai vinha com aquela humildade, né? Vamos lá tentar enfrentar esse Brasil aí. E o Brasil na final, entre aspas, gigante, tinha o último jogo contra o Uruguai, a vantagem do empate pelas 2 vitórias, o saldo de gols, né? Sim. Você tem que lembrar que nessa época os pontos pelas vitórias eram 2 e o empate valia 1. Ou seja, o Brasil tava com 4 pontos e o Uruguai com 3, se eu não me engano. Até porque também do Brasil. O Uruguai tinha um empate, né, nesse quadrangular final, né? Sim. O Brasil só tinha vitórias, o Uruguai tinha um empate, né? Então, o empate, aí pelo saldo de gols, o Brasil acabava faturando aí o caneco, né? Bastava um empate. Eu acho que assim, o Brasil jogou com o 12º jogador, que foi a torcida, né? Eu acredito muito que torcida ajuda, não resolve, mas ajuda, né? E acho que o Brasil entrou naquela vibe, né, de vamos ser campeões do mundo, né? Tanto que até tinha a marchinha do Scratch brasileiro, né? Já tinha, verdade. Os caras muito bonita aquela marchinha, inclusive. Se havia um camisa 12 na seleção, a camisa 12 atendia pelo nome de torcida, né? Apesar de numericamente ser a camisa do Rui, que jogava no São Paulo. O Brasil passou a primeira fase, passou bonito, né? Fez 4-0 lá no México, contra o México, jogando lá no Maracanã. Sim.
depois empatou com a Suíça, porque o técnico ele mexeu bastante no time, né? E aí sofreu para empatar com a Suíça lá no Pacaembu. 2-2. E depois voltou ao time original e aí deu uma sacolada, 2-0, placar pequeno, mas jogou bonito contra a Iugoslávia, né? Me tira uma dúvida. Como eram mais ou menos os esquemas táticos dessa época? Ainda era aquela loucura do início do futebol dos anos 30, 4, 5 atacantes, ou já estava virando uma... ou já estava virando uma coisa mais sóbria, digamos assim? Era o que seria o 4-3-3 depois, era uma mistura assim, mas basicamente eram 4 ou 3 atacantes. Isso. Então ainda tava no auge, ainda tava na época do MW, né? VW, né? Enfim, essas variações táticas, né? É M, pô. V não dá. M. Precisam faltar 2. Eu digo isso, mas eu digo isso por causa que você falou que o Brasil empatou com a Suíça. Porra, Suíça. Mas aí, se você for ver a história da seleção suíça, um técnico de lá, uma escola... Então, inventou o tal do cadeado, né? Do ferrolho, que eles falavam, ferrolho suíço, né? Que era um esquema tático extremamente defensivo, que era baseado em contra-ataque. A Suíça em si, eu não sei, mas o Brasil, ele mudou muito a seleção que estreou, né? Eu lembro que era Eli, Danilo e Juvenal. Isso aí eu tenho certeza. Bauer, Danilo e Bigode. E aí pra frente eu não lembro. Quem era o craque da seleção nessa época? Tinha um expoente? Bauer era um bom jogador da época. O Ademir de Menezes foi artilheiro, né? No Brasil. Ademir de Menezes foi o goleador da Copa, não foi? Fez 9 gols. A gente tinha Baltazar, Zizinho, o Ademir, né? Ademir, já falado. Tinha o Friaça, né? Que fez o gol na final também. Que era o jogador do Vasco. Fez o primeiro gol. O Vasco de... Friaça era de São Paulo, não é? Não, na época era do Vasco da Gama. Dizem que o Vasco foi o time que mais cedeu atletas pra seleção brasileira nessa época. Era meio que o celeiro. O Vasco tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores. Incluindo o Barbosa. 9 jogadores, cara. Pra um time que tinha sido campeão da Sul-Americano em 48 contra o River Plate. Aliás. Era a base da seleção. Era com o que basicamente o River era pra Argentina, que a Juventus foi ser depois pra Itália, que na época era o Torino, né? São times que são a base. O Bayern de Munique atualmente é o da seleção alemã, né? Isso. Mas acho que é o que funciona, né? Nos times campeões, acho que funciona isso, né? Pegar uma base, e acho que é isso que tá faltando pro Brasil hoje, né? Você tem uma base boa e colocar peças que estão faltando, né? Então, o time base é tal time, e aí eu completo com outros bons jogadores, né? Então, no Brasil não tem como fazer isso. Né? Talvez o Brasil não tenha porque não tem um time base, assim, principal. E os craques estão espalhados pelo mundo aí, né? Mais ou menos até meados dos anos 90 você poderia pegar o São Paulo, mais ou menos, que era quem ganhava a maioria das coisas. Mas depois disso... Quem tentou fazer isso no final da década de 90 e se deu muito mal foi o Vanderlei Luxemburgo quando ele assumiu a seleção, né? A base era o Corinthians, basicamente. Até Marcelinho Carioca foi pra seleção, cara. Foi na época que ele treinava os dois times, né? Treinava o time e a seleção, né? Assim, eu sou corintiano, gosto do Marcelinho Carioca, acho que ele bate falta fenomenalmente, mas pra seleção, só pra bater falta não dá, né? Você está ouvindo Papo Canela Podcast. Vamos lá, a gente tá em que altura da Copa agora? Estamos na final da Copa do Mundo, em pleno Maracanã, que... Essa Copa, pra mim, ela tem 2 nomes, assim, que surge, assim, que fala Copa de 50. Na minha cabeça vem Maracanaço e Barbosa. Os 2 personagens principais pra mim da Copa, cara. Pra mim vem Obdúlio Varela e Didia. Né, cara? Também veio o Obdúlio Varela e Didia. E o Barbosa, né, que foi massacrado, né, na volta. Mas cara, pra mim é quem faz ação, não quem sofre. Mas pra mim, né? Não sei. Mas a Copa... Pô, a Copa tinha tudo pra ser o Didia, cara. Era ser o Didia, o cara que fez o gol da final da Copa do Mundo. Mas com você tem que apontar um vilão e... Não, mas é coisa de brasileiro. Vai tirar o mérito do cara que ganhou por causa que foi falha. Pô, estamos nesse discurso há quanto tempo, amigo? Não é que eles ganharam, a gente que perdeu. Porra, peraí, velho. O cara bateu, fez o gol, velho. Acabou. Eu acho que não teve vilão. Foi a questão que o Uruguai jogou melhor e ganhou. Eu vi um Barbosa falando uma vez... Talvez teve a cabeça fria que achavam que não ia ter e conseguiu ter. Né? Exato. E foi justamente o capitão Varela, né? Que ele acalmou o time. Gente, vamos lá. Foi o que vocês falaram aí em espanhol, que eu não vou conseguir reproduzir aqui nem a pau. Mas ele disse, calma, torcida não entra em campo.
E é verdade. Mas assim, vocês estavam falando mais cedo sobre acho que foi o Julian que falou, que disse que estávamos não querendo pegar mais do que 4 e tal. Porra, beleza, mas nada. É uma seleção que tava atropelando e tá jogando em casa, que é o Brasil, mas porra, contra uma seleção que à época e até hoje eles consideram era bicampeão do mundo, porque tinha sido campeão do torneio olímpico e tinha sido campeão da primeira Copa do Mundo. Então no caso, né? Que tinha 2 torneios olímpicos e o Mundial. Que respeito é esse? Não, que mas o que humildade é essa? Pode até ter humildade, não duvido que tenha, mas também não confundir humildade com abaixar a cabeça, os caras são superiores. Não, peraí, eu sou campeão do mundo, você não é nada ainda. E durante um bom tempo não foi, só foi ser mesmo em 58, né? E não era mesmo. Não, mas o que eu quero dizer é que era um time realmente bem formado, que tinha estratégia, que começou o jogo ganhando, que tinha feito goleada no quadrangular, e o Uruguai precisava ganhar, né? O Brasil só precisava empatar. Fica meio estranho, porque o Uruguai não era galinha morta. Eu nunca considerei o Uruguai galinha morta. Não, humildade talvez, mas negócio de não vamos pegar de goleiro, peraí, sei lá. Mas se você observar o caminho do Uruguai, o Uruguai jogou, primeira fase, ele só tinha Uruguai e Bolívia no grupo, o Uruguai jogou só contra a Bolívia, tá certo, deu uma sacolada de 8-0, e era uma época que a Bolívia era... Mal goleiro da Copa, inclusive. Foi. A Bolívia era arroz de festa, né, e continua sendo, né, mas naquela época, sabe, 8-0 era impressionante, depois já foi pra quadrangular final. Isso. E aí lá no quadrangular, pegou a Espanha e empatou, um time que o Brasil ganhou, né? E ganhou bem, 6-1, e depois ganhou por 3-2 contra a Suécia, e aí foi disputar contra o Brasil. Então jogou menos, jogou um jogo na fase inicial e depois jogou mais 3 jogos, jogou 4 vezes. Já o Brasil não. O Brasil jogou 3 vezes no grupo 1 e depois teve que jogar mais 3 vezes, teve mais jogos aí pra ser campeão. Não tô tirando o mérito do Uruguai, não é isso, mas o caminho do Brasil foi mais difícil para chegar na final. Isso aconteceu em outras Copas aí, posteriores, né? Esse negócio de você chegar mais cansado em um jogo, ou outro mais descansado. Sempre tem isso, o caminho determina muito quem ganha ou não ganha. Descontos ainda, cobrou Friaça, cabeceou Jair, marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. El Uruguay no es un río. Eu tava lembrando de uma entrevista que o Barbosa falou justamente sobre essa final, sobre o tipo de jogo que o Uruguai fazia. Que ele, segundo ele, o Didi era um ponta muito rápido. E o Brasil não estava conseguindo acompanhar. Assim, aquela jogada do gol foi só mais uma que teve no jogo. Foi só mais uma. Era sempre a jogada do Uruguai. Dava do Didi, o Didi corria, lançava, cruzava pro meio da área ou lançava, né? Sempre isso. Na velocidade ele ganhava do lateral esquerdo do Brasil. E nessa jogada, segundo o Barbosa, ele disse que achou que o Didi ia fazer a mesma coisa. E ele meio que errou o chute, meio que deu, né? De canela ali. E foi no canto, no contrapé do Barbosa. Ele não esperava, ninguém esperava aquilo. Mas pelo menos foi o que ele falou, né? Não sei, eu não... Eu vi no Giga, na verdade, que ele viu que o Barbosa estava, não desprevenido, mas que dava para chutar e chutou. E acabou entrando assim, rente a uma das traves. A trave esquerda. Se colar, colou. Y a los 34 minutos vino el gol mío. Yo era muy rápido, muy veloz. Y me le fui a Bigode y el vaquero que era Juvenal. Y vi ahí, y yo tiré la pelota, entró justo contra el palo, y cuando se tiró ya la pelota había entrado. Maracaná lo silenció 3 personas, le digo. El Papa, Frank Sinatra y yo. Mas eu acho que é aquele raciocínio rápido de quem tá em campo e recebe a bola e vê a oportunidade, né, cara? Eu ontem mesmo perdi um gol, assim, horrível. Foi do mesmo jeito. Olha,
Eu, há um tempo atrás, quando eu tava fazendo a pesquisa pra fazer essa série, eu achei no YouTube o áudio do jogo da Copa de 50 final, né? Sim, transmitido pela rádio. Eu ouvi esse áudio, né? E assim, não foi um jogo assim que o Brasil dominou. Se você ouvir o jogo, você vai ver que é um jogo jogado com duas seleções e o Uruguai jogou em pé de igualdade. A peça-chave dessa história, na minha opinião, foi o Obdúlio Varela, né? Que eu também, concordo. Contrariou, né, aquele esquema defensivo que foi sugerido o Uruguai fazer. Ele falou, não, se jogar defensivo, o Brasil monta em cima da gente. Então, vamos jogar de igual para igual. Exato. E aí foi onde veio aquela frase famosa aí que já comentaram hoje, né? Quem está do lado de fora não ganha jogo, né? É um fato, né? A torcida não ganha, ajudou o Brasil na empolgação e tudo mais, mas em campo você tinha lá uma seleção de 11 bons jogadores contra outra seleção de bons 11 jogadores. Campeão do mundo, não esqueça disso. Que era campeã do mundo, tinha aí uma base muito forte, né? A escola uruguaia havia de ser respeitada. Teve um caminho mais fácil? Teve, mas ela entrou com menos jogos também, então... Não foi um jogo assim, o Brasil foi vitimizado. Essa síndrome do cachorrinho, assim, vira-lata, né, que o Brasil tem, é duro de aceitar. Inclusive, isso mesmo, Felipe, essa história do complexo de vira-lata começou não, pelo menos maturou aí na Copa de 50. Olha aí. Os caras falaram, porra, a gente goleando todo mundo, jogando em casa, o estádio lotado, seleção muito superior e a gente perde, acho que a gente não foi feito pra ganhar mesmo, não. Mas conta os relatos da época, né, que ficou um silêncio naquele estádio, né? Tinha um clima de já ganhou, né? Então, de repente, tomar de virada, né? Porque o Brasil abriu 1-0, o gol do Friaça, né? Sim. Aí depois o Schiaffino fez lá no segundo. E todos os jogos acho que foram todos os gols acho que foram no segundo tempo, não foi? Segundo tempo. No começo do segundo tempo foi Brasil, que deu uma esfriada no Uruguai, mas eles se reergueram e o Schiaffino fez 24. E aí depois o Gigia lá no finalzinho, uns 10, 15 minutos antes de acabar o jogo, fez o gol da virada, né? Uhum. É isso. Então, e foi um silêncio absurdo, né? Dizem que foi o maior velório ao vivo, né? Tem muitas histórias. Inclusive, nessa final estava presente o presidente da Federação Internacional de Futebol, Júlio Gimet. E ele conta num livro dele, né, sobre a história da Copa do Mundo, que ele fala que ele estava esperando terminar o jogo e como estava empate, ele falou, bom, empate dá o título ao Brasil, não é possível que o Uruguai vai cometer o crime até o quê? 78, 79, quando saiu o gol do Didier. Né? 79. Não é um protocolo normal de estádio, até alguns torcedores fazem isso antes, 10 minutos antes de terminar a partida, a galera já vai se arrumando pra ir embora, pra não pegar a fila, pra não pegar, né, confusão. Então, exatamente, ele foi saindo e ele deixou o lugar dele na tribuna de honra e já estavam preparando os microfones, foi dirigindo aos vestiários, né, e tava ouvindo aquele barulho da multidão, a galera gritando e tal. O cara já tava escrevendo o nome Brasil no troféu, né? Cara, aí ele falando que ele foi aconselhado a descer devagar as escadas até o vestiário, né? Ele estava sendo acompanhado pelos delegados da federação da FIFA e tal. E quando ele chegou lá, disse que de repente um silêncio sepulcral. Caraca. E ele entendeu que ele disse que foi o maior silêncio. A única vez que ele conseguiu notar que o silêncio foi maior do que o barulho. Ele comenta isso no livro dele. Deve ter sido terrível pra quem estava lá, né? Cara, torcendo pro Brasil, quer dizer. O Didier fala que ele, muitas vezes, ele se pegou se perguntando. Ele teve um misto de emoções. Ele disse que ele estava eufórico pela vitória heróica, mas também ele estava pasmo porque ele ter sido, nas palavras dele, responsável por causar tristeza a tantas pessoas. E que ele via gente chorando. Eles estavam chorando de alegria e via o estádio todo chorando de tristeza. É um misto de tem relatos de suicídios, de ataque cardíaco, de nego que morreu, se matou. Cara, teve isso sim, cara. Olha, eu sei também teve um evento da CBD, né? Eles tinham já preparado uma festa e as medalhas, né? Porque na época a FIFA não dava medalha. E aí eles tinham feito 22 medalhas de ouro com os nomes dos jogadores para premiá-los pela conquista do título. Uhum. E o que aconteceu, né? Eles não ganharam o título, né? As medalhas nunca foram entregues. É isso aí. Enfim. Para encerrar, vamos dar só uma geral do que foi a Copa de 50 aqui. Um breve resumo, né? A gente teve 13 participantes. Ela começou em 24 de junho e terminou dia 16 de julho. Teve 88 gols, 22 por partida, 4 por média, né? O Uruguai campeão,
vice-campeão Brasil, terceiro colocado ficou a Suécia e a Espanha ficou em quarto. O Ademir de Menezes, brasileiro, fez 9 gols e o melhor ataque ficou com o Brasil e o Uruguai, com 8 gols cada um. E teve o Zizinho como o melhor jogador da Copa, cara. Zizinho foi o melhor da Copa? O melhor jogador da Copa, Zizinho, brasileiro. Caramba. Engraçado isso, né, cara? Você não tem um que foi destaque na final, nem o Didier, nem o Chafino, nem... enfim. Lionel Messi 2014, melhor, né? Exato. Meio que meio consolação. Isso. Consolação. Muito bom. Vamos lá, vamos pra Copa de 54? Vamos lá. A Copa de 54 foi a primeira transmitida pela TV. Ela tinha sido escolhida alguns anos atrás, como é feito pela FIFA, né? Acho que uns 6 anos atrás. E muito por conta uma coisa por conta do período pós-guerra, né? Era um dos poucos países que ainda estavam vivos em relação à sua economia, porque não estava tendo que reconstruir nada, né? Muita coisa. Enfim, a Suíça. E ela também era a sede da FIFA, que tinha sido... durante um período, tinha saído de Berlim pra lá, pra Suíça, justamente porque Paris, né? Era Paris, desculpa. Paris. Porque os alemães lá, o Führer, tava invadindo e eles tiveram medo de o Führer também se apropriar da sede da FIFA e jogaram pra Suíça, que era meio que neutro, né, na guerra. Ela adotou a postura de neutralidade para justamente não ser invadida, né? Sim. Sou neutro nessa história, né? Então não batam em mim. Exatamente. E funcionou, né? Ela foi a primeira Copa a ser transmitida pela TV e teve uma média de gols altíssima, inclusive que eu acho que ninguém superou até hoje, é de 5.38. Ela teve 140 gols, cara, em 26 jogos. É muito É muito pela Hungria, né? Sim, muito pela Hungria que... A Hungria... Que acho que é um dos países mais injustos. Esse sim foi uma injustiça, né? Puxa vida. Nada contra a Alemanha, mas... A Hungria era uma máquina. Nada contra, Não, né? tudo contra a Alemanha, mas, puxa vida. Não ganhou o melhor, né? Engraçado que em Copa do Mundo, nem sempre o melhor time é campeão. Futebol tem essa máxima. A Hungria tinha sido campeã olímpica em 52, né, cara? Ela vinha desde 1950 até 54, no período da Copa, ela tava invicta há 4 anos, cara. Isso já mostrava a força da Hungria. E tinha um rapaz, qualquer, chamado Puskas, que tava... Gordinho. Gordinho. E pior que ele era gordinho mesmo, cara. Ele era gordinho mesmo, cara. Esse cara jogava muita bola, né? Sim. Ferenc Puskas. Mas joga Lopes. Hoje tem um prêmio da FIFA com o nome dele, né? Exato, então, cara. Porque esse cara jogava bola. Você, moleque que não sabe o que é Puskas, vai pesquisar aí a Copa de 54 com a Hungria. Esse cara. Não esquecendo também do parceiro dele, o Sandor Cox. Fazia muito que foi o artilheiro da Copa com 11 gols. E tinha também o técnico, né? Que era um parente seu, né, Sebes? Qual era o nome dele? Gustav Sebes. Tá. Olha aí. Do futebol também. Sim, porque ele muda o WM por um WW. Ele atrasa um dos jogadores para deixar os caras na ponta. E fazer toda a diferença. É rápido, né? Uhum. Essa Copa foi que o Brasil teve que disputar uma eliminatória, né, para poder garantir vaga. Na verdade, já estava também com um time bastante forte, né? Nessa época é que surgiram grandes nomes, né? Aparece Djalma Santos, aparece o Didi, Baltazar, Newton Santos, Mauro. Você começa a ter aquilo que viria a ser 58, né? O Brasil já começava a ser um Brasil que viria a ser campeão, né? Não era um time qualquer na época. Aí ele garantiu vaga junto com o Uruguai. O Uruguai tinha sido campeão do mundo, já tava com a vaguinha certa. Acho que foram os 2 americanos que foram pra lá, né? Americano que eu digo juntando aos Estados Unidos. O México também tava, né? México também, Isso. Foram 3. Aqui tá 11 seleções europeias. Olha a disparidade. Suíça, Hungria, Áustria, Inglaterra, Alemanha Ocidental, tinha essa divisão. Iugoslávia, França, Itália, Tchecoslováquia, que era um time forte na época, Bélgica, Escócia. Apenas 3 americanas, México, Brasil, Uruguai, e 2 asiáticas, Turquia e Coreia do Sul.
E teve o caso da desistência também, mais uma vez, a Polônia, acho que por conta da surra que ela levou, né, cara? Não vamos priorizar a Copa, não, né? Vamos reconstruir o país. Essa Copa, ela teve um formato diferente também de chaveamento, teve? Teve, sim. Teve a questão de grupo, né, ainda. Não, mas aí era um esquema, quem era do grupo não jogava com quem era do grupo, jogava quem era do outro grupo, tinha um rolo assim, não tinha? E cara, eu não sei, Na verdade, havia as cabeças de chave que não jogavam entre eles, e dentro fizeram um grupo e cada um jogava com os outros, que nem o Paulista. Eu sei que, de novo, né, a FIFA levou um tempo pra definir o formato de disputa da Copa, né? Ela ainda não era como a gente conhece hoje, né? Aquela fase de grupos, depois as oitavas, as quartas, era uma coisa mais, não digo bagunçada porque não é como a gente está acostumado, sim, mas era diferente, né? Mas eu pensei que com esses grupos, eram 4 grupos, né? Eu pensei que eles tinham jogado entre si, cara, assim, eu não sabia dessa de jogar cabeça de chave contra outro grupo. Como assim? Eles fizeram assim, fizeram 2 grupos cabeça de chave, aí fizeram um grupo Europa e um grupo resto do mundo. Caramba. E aí eles formaram os jogos, né, os chaveamentos aí, que é uma confusão total, né? Eu tenho até aqui a tabela. Caraca, eu tô vendo essa tabela aqui. Nossa, que bagunça. Isso era muito escroto, cara. Nossa. Era bem diferente, né? Agora, era uma Copa mais fácil de se organizar, porque também foi 6 sedes, né? Assim como no Brasil, só que Suíça é um país muito menor, né? Então... E foi construído até um estádio lá, cara. Inclusive menor do que o maior que tem lá. O estádio do Saint-Jebacob. Desculpa o meu suíço, porque não tá afinado, mas é o estádio do Basel. Que a gente pratica, né? É o Basel, o time do Basel? Isso, Basel. É o maior do Suíço. Isso, exatamente. E foi a primeira Copa que o Brasil entrou de amarelo, né? Olha aí. Exatamente. Acho que a mística do Brasil, assim, não serve com branco. Tem a história da falava que o branco dava azar, né? Eles mudaram por causa disso. Exatamente. Falaram azar. E eu tenho essa informação aqui. Foi aí que surgiu o apelido, né? Seleção Canarinho, né? Por causa da cor do pássaro, né? Sim. Mas aí eu acho que ficou bem melhor, né, cara? Assim, como a gente tava falando aqui em off, ficou uma coisa... Ficou o quê, Seb? Você falou? O amarelo do Brasil? O amarelo ficou icônico, né? Virou assim, você falar seleção de amarelo, você sabe que é o Brasil. Você não vai falar Austrália, você não vai falar Congo. Suécia, né? Brasil, mas, cara. Brasil, azul e amarelo é Brasil. Que isso aconteceu de fato, concordo com vocês, mas acho que isso aconteceu por causa da Copa de 70, será que não? Talvez. Até porque foi uma das que foi transmitida a cores, né? A primeira, sim, né? Isso ajuda muito também. Mas a questão do branco é interessante que que nem a gente comentou no off, se por acaso o Brasil tivesse sido campeão em 50, hoje em dia a gente tava jogando de branco até hoje. Exatamente. Uma Alemanha da vida. Tava jogando de branco, que é lindo o uniforme alemão também, né? É lindo, também, aliás, e é totalmente ao contrário do que é a sua bandeira, né, cara? Não tem nenhum elemento da bandeira na camisa. Só preto. Não precisa, não é uma regra, né, cara? Se você lembrar do uniforme, eu acho que era 90, a Copa de 90, eles usavam as 3 cores da bandeira como uma faixa. Sim, uma listrinha. Né? Era linda aquela camisa. Bem fininho. E depois era grosso no peito, assim, vinha do ombro esquerdo até o peito. Aí depois eles usaram uma versão mais fininha. Acho que era de 94 que era fininha. Em 86 eles usaram uniforme branco, mas eles também usavam uniforme verde. Eu acho que a final, em 86 contra a Argentina, eles disputaram com uniforme verde. A final foi verde e a semifinal de 90 também jogaram de verde contra a Inglaterra. Que a Alemanha ainda era dividida, né? Isso, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Exato. E, de passagem, essa Copa que a gente está comentando agora é o início da lenda, que eu considero, se você me falar, a seleção que é lenda da Copa do Mundo, me desculpem vocês, mas eu não acho que seja o Brasil. Pra mim é a Alemanha. Porque o Brasil é o maior campeão, é o campeão, beleza, tal. Grandes alegrias, grandes tragédias, né? Tá aí o 7-1 que não me deixa mentir. Mas se você for pegar o histórico, você vai falar quem é a seleção mais regular desta competição. Alemanha, sem sombra de dúvida. A Alemanha é foda. Ou ela tá na quarta, ou ela tá na semi, ou ela tá na final. Eu diria mais uma regularidade inacreditável com esses caras. E não precisa ter um time brilhante. Eles têm o time, até virou adjetivo, germanicamente montado, naquela disciplina que, meu irmão, os caras não podem ter um craque no time, mas a porra do time funciona. Que o diga a Hungria, né, na final dessa Copa.
Você falou de quartas de final, mas eu acho que assim, a Alemanha é time de semi ou de final e raramente quartas de final, né? Porque se você olha a história deles de 54 pra cá, cara, a Alemanha tá em todas. Em todas. Tem todas. Tem uma Copa que a Alemanha... Ou eles não chegam com tudo, né? Ou eles chegam, perdem pra um dos caudilhos, que geralmente, assim... Tem até um vídeo bacana no YouTube, depois eu vou dar link pra estar no post aí. China, acho que é mexicano, eles falando as grandes seleções e seus caudilhos. Então eles falam que o caudilho da Argentina é a Alemanha, aí ele bota o histórico em Copa do Mundo, o caudilho do México é o Brasil, o caudilho do Chile, tal, ele vai explicando. E a Alemanha é caudilho de Argentina, de fulano, de Beltrano, de Inglaterra e tal, não sei o que. São que é caudilho da Alemanha, que é quem? A Itália. Aí ele deixa esse negócio aberto, como é interessante, né? Que é cobra engolindo cobra, às vezes aquela cobra que engolida engole a grandona. É verdade. Mas eu concordo com você. Eu acho que a Alemanha é o bicho papão de toda a Copa. Quando é a entra seleção a Copa... a ser temida. É a Alemanha. Sim. Entrou. Quem é favorito? Alemanha e mais um. Não tem o que dizer. Mais um. Entendeu? É bem isso mesmo. 54 Na verdade, na Copa de 50 nem existia Alemanha, mas eles já jogavam aqui. É impossível, não tinha nem gente lá. Mas em 54 realmente que meio que se forma uma lenda mesmo. Você tem grandes jogadores na Alemanha também, né? Por mais que a gente fale, realmente, a Hungria foi a máquina, era a melhor seleção e não levou, mas não é demérito também dizer que a Alemanha ganhou, porque a Alemanha tinha um timaço também. Sim. Era melhor, mas... A Hungria, inclusive, ganhou na primeira fase da própria Alemanha, não foi isso? Mas aí teve o seguinte, o seguinte fator, foi o segundo jogo da Alemanha. A Alemanha tinha ganho da Turquia 4-1 e foi pegar a Hungria, e o técnico, que até hoje dizem que foi tipo uma estratégia que ele fez. A gente não precisa ganhar da Hungria agora, a gente pode Projeto. Exato. A gente pode colocar um time misto e ver como é que eles jogam. Tanto que o time foi... Fez de morro. Foi meio que de propósito. Pra esconder jogo, né? Não sei se esconder jogo, enfim. Eu sei que... Nossa, será que eles tiveram essa frieza toda? Pois é, cara. Isso é isso. É verdade. É engraçado. A seleção alemã acabou perdendo por 8-3. Isso deixou eles meio... A imprensa alemã tava muito cobrando da seleção alemã se eles estavam fazendo correto, se era essa a tática correta. Por que ele estava fazendo isso? O técnico estava sendo muito pressionado, cara. Entendi. Essa Copa tem uma curiosidade bacana, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil achava que estava eliminado, né? Como assim? Contra a Iugoslávia. Isso. Ué. No jogo com a Iugoslávia, o Brasil precisava só do empate. Mas isso não estava bem definido para os jogadores, né? Então eles correram, tentaram vencer a todo custo. E a partida terminou empatada. 1-1. Aí teve jogador que saiu de campo chorando porque achou que tinha sido eliminado. O Brasil só jogou 2 partidas? Na primeira fase? Sim. Peraí que eu te dou essa informação. Iugoslávia. Não, acho que foram 3, mas era a última contra a Iugoslávia. Então, iriam se classificar os 2 se empatassem. Entendi. Não, isso pra final, né? Você tá falando, né? Não, no grupo 1, tá? Brasil ganhou do México. É verdade, tem razão. No grupo 1 já. E depois empatou com a Iugoslávia com 2 jogos. Ou seja, fez 2 jogos. México e Iugoslávia. Ganhou do México, enfiou 5-0. E aí teve esse empate com a Iugoslávia por 1-1, né? Isso. E a França, mas eles que tava achavam... do grupo, não tinha que jogar também? Que bagunça. Quem? Qual a França que tava do grupo, né? Não, mas tinha cabeça de chave, não sei o que, aquele negócio. Era uma misturada. Todo mundo jogou, mas ao mesmo tempo era uma complicação só. Entendi. Olha só, no grupo D, vamos lá tratar ele como o dono da bola, o English Team, ele tava tentando se recuperar do desastre de 50, e ele empatou num jogo espetacular com a Bélgica, foi 4-4, né? E depois ele ganha da Suíça 2-0. Aí, o que acontece? Eles foram se enfrentar depois num jogo meio que, eu não sei porque, era meio confuso, eles tinham que ter como vocês falaram, era tipo quadrangular, de melhor de quem era do grupo e tal. Eu sei que depois eles foram enfrentar um mata-mata a própria Suíça e ela perdeu de 4-1, cara. Ou seja, continua aí, né? O dono da bola pegando porrada pra outros, né, cara? Não ganhando porra nenhuma. Eu sou a voz do Gogol e recomendo Papo Canela, podcast. E já na fase das quartas de finais, o Brasil
como o Ricardo falou aí, achou que não tinha passado, mas passou, pegou a Hungria e levou de 4-2 da Hungria. Olha só, os caras saíram reclamando, foram falar denunciar o árbitro à FIFA, dizer que o árbitro durante o jogo, porque foi um jogo muito violento, muita pancada, teve 3 expulsões e bababá, e disse que o árbitro da partida estava a serviço, abre aspas, a serviço do comunismo internacional contra a civilização ocidental e cristã. Esse foi o argumento da seleção brasileira. Nossa. Mas na verdade, assim, realmente houve um pênalti não existente dado para a Hungria. Eles eram muito bons, mas realmente teve alguns lances estranhos, como tem vários. O campeonato dos times não tem muito o que falar. O Brasil jogou contra a primeira fase. México, Iugoslávia. Ganhou um e empatou o outro. Isso. Aí já pegou a Hungria e... Aí já pegou a Hungria. Isso, aí pegou a Hungria e caiu. Olha, ia ser Brasil e Uruguai, cara, se o Brasil ganhasse da Hungria, porque o Uruguai ganhou da Inglaterra nas quartas. Engraçado, de novo, a Inglaterra, a potência do futebol, né? Caiu de novo. Engraçado isso. Enquanto isso, a Alemanha já ganhou da Turquia 2 vezes, 4-1 e 7-2. Engraçado que a Alemanha foi o time das goleadas, né? Tanto ganhando como perdendo, né? A Hungria também. A Hungria meteu 9-0 e 8-3. Meteu 9-0 na Coreia do Sul. Coreia do Sul disputando a Copa do Mundo aí. Também é cachorro morto, né? Cachorro morto. Engraçado que a Turquia também era um cachorro meio morto, né? Mas enfiou 7-0 na Coreia do Sul. Sim. E na semifinal, aliás, nas quartas, a Alemanha ganhou da Iugoslávia por 2-0. E na semifinal pegou a Áustria e meteu 6-1, ou seja, mais uma goleada, né? E a Áustria também não era um time de respeito, né? Sim. A Áustria vinha aí na década de 30, a seleção de 34 da Áustria, ela era muito forte, né? Que é a escola alemã, né? Áustria e Alemanha é quase a mesma coisa. Não, em 38, inclusive, elas jogaram juntas, porque houve a anexação da Áustria pela Alemanha um pouco antes da Copa de 38, né? Verdade, pode crer. A gente teve a vitória da Hungria no Uruguai, que também dizem que foi um jogo muito violento, assim como o jogo contra o Brasil, mas o Uruguai ganhou de 4-2, e isso eu vou deixar para depois do jogo da final, que a gente falar sobre o jogo da final. Eu quero dar um pequeno detalhe sobre esse jogo entre o Uruguai. Enfim. Íamos ter a Alemanha e Hungria na final, né? Todo mundo meio que esperava a Hungria ser campeã, porque a Hungria vinha de goleadas, tinha o melhor time, né? Tinha o melhor jogador, né? Melhor jogador, que era o Puskás, tinha uma galera lá, né? Tinha uns 3 jogadores que faziam meio que a base da Hungria, né? Que era desculpa o meu húngaro aí, mas é o Kokski. Só treinou esse húngaro, hein? Tá muito enferrujado. E o Hazeguchi, né? Que era o famoso falso 9. Falso 9. Isso me lembra muito a história falso 9. Disse que o São Paulo, ano passado, tinha um falso 1, que era o Denis, né? Sacanagem. Bom, pra final, né? Pra final. Final, Hungria e Alemanha. A Hungria tinha tudo pra ser... Todo mundo pensava que a Hungria ia ser campeã, que a Alemanha ia chegar lá. Aquela história lá do Uruguai, né? Vamos tentar perder de pouco. Que era meio que o sentimento dos alemães tinham naquela época. Mas os alemães estavam meio enfraquecidos com o sentimental deles, assim, né? Tinha perdido... Não disputava a Copa do Mundo há um bom tempo, teve a guerra, o pessoal tava numa crise econômica horrível lá, porque o pessoal consegue pintar os alemães como todo alemão era nazista. Mas nazista não era, maldito que devia morrer. Exato, e não era bem assim, né, cara? A gente sabe, né? Tinha galera que não tinha nada a ver com a guerra, que não tinha nada contra judeu, que tava lá no meio e era taxado como tal, né? Então eles tinham esse sonho nacionalista da gente ser campeão do mundo, eles tinham a base da seleção, pelo menos o que eu tô lembrado aqui, eram todos jogavam lá no Hamburgo, no Kaiserslautern, em vários times locais.
E, apesar de tudo, eles não eram um time tão forte quanto a Hungria na habilidade, mas eles tinham a força física, que era um fator deles, né? Tinha uma curiosidade, cara, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas a Adidas patrocinou a Alemanha e foi ele que forneceu as primeiras tarraxas para as chuteiras dos jogadores lá. Dizem até que o Mr. Adolf, né? Adi Dassler, ele foi no gramado e foi conferir as chuteiras. Isso, exato. Que era pra. Ele já tinha aquela preocupação de se o gramado tivesse molhado, botar umas tarraxas, que era até as tarraxas que você retira e coloca as novas, né? E estava chovendo. Exatamente, que era uma boa pra seleção alemã, conta a lenda que o técnico falou, se chover a gente ganha, porque vai interromper um pouco do futebol, o toque de bola da Hungria, que era o ponto forte deles, a velocidade, né, cara? E na Alemanha, aquele negócio truncado, os alemães iam com tudo pra cima deles. Mas não foi bem isso que aconteceu no começo do jogo, né? Apesar de estar chovendo. E era uma puta chuva torrencial lá. Não aconteceu nada do que se esperava, né? Porque nos primeiros 20 minutos de jogo teve 4 gols. Sim. Porque a Hungria começou ganhando. Ganhou até um apelido. Esse jogo ganhou o apelido de Milagre de Berna, né? Exatamente, que eu ia falar. Milagre de Berna. Porque a final foi em Berna, né? E porque a Alemanha foi campeã nesse jogo onde todos esperavam o contrário. Assim, o que eu ia falar, o que eu disse que ia falar sobre Hungria e Uruguai. A Hungria, no jogo contra o Uruguai, já vinha muito desgastada, já estava jogando lá contra o Uruguai já muito, muito baqueada, estava jogando sem um Puskás, e eles estavam empatando, e a Hungria conseguiu a vitória na prorrogação, com 2 gols do Koski, se não me engano. Enfim, não foi o Puskás que fez o gol. Isso afetou muito na final. Isso e mais uma soma de coisas que aconteceu até chegar o fatídico jogo contra a Alemanha. Até anotei aqui, cara, possíveis razões para a derrota húngara, então, no título da minha anotação. Primeiro, o Puskás foi lesionado no primeiro jogo contra a Alemanha, naquele 8-3. O zagueiro Liebrit machucou. Mas o Puskás... Não, ele jogou... O Puskás não jogou a final? Ele jogou, mas não estava 100%. Ele jogou. Na final jogou, mas é isso que eu tô dizendo. Ele jogou ainda se recuperando do machucado que ele sofreu. Lesionado. Ainda tava se recuperando ainda. Ele sofreu e ficou. Tanto que vocês já ouviram falar do filme Milagre de Berna, né? Do filme não, eu sabia do apelido do jogo, mas não sabia que tinha um filme. Pois eu vou recomendar. Tem um filme, acho que é 2002, 2003, né? 2003, exato. Que é feito por alemães. Tem até umas coisinhas meio erradas lá, mas tudo bem, passa. Mas é um puta filme muito bem feito, cara. A época que eles construíram, ficou muito bonitinho o cenário. Só passa um jogo durante o filme inteiro, que é inclusive o jogo da final. E é lindo, cara. É a filmagem muito bem feitinha, cara. Tu ia falar alguma coisa, Júlia? Eu ia falar que, por sorte de ter sido televisionado, tem bons trechos e está, obviamente, em alemão, mas está no YouTube até. Tem bons trechos do jogo, dá pra ver como foi a coisa toda. Sim. Inclusive, falam que tem um narrador icônico lá, que é não sei o que, Zimmermann, Heribert Zimmermann. Quando saiu o terceiro gol da Alemanha, o gol da virada, que a Alemanha saiu perdendo de 2-0, né? Saiu o terceiro gol, faltando poucos minutos, 6 minutos pra terminar o jogo. Ele gritou gol, sabe? Parecia o Galvão Bueno em 94. Tó, que é gol em alemão, né? De um jeito que a nação não tá acostumada, não era acostumada naquela época. E eles se comemoraram pra caramba, assim. Depois ele até pediu desculpa pela falta de compostura dele, né? Na narração. Mas que foi bem importante, assim. Foi bem o resumo de como todos os alemães estavam sentindo aquilo, né? Uma coisa inacreditável. Realmente pra eles foi um milagre, né, cara? Mas, como eu tava dizendo, teve essas razões. Teve a Hungria chegando com Puskás machucado, né? Voltando de lesão. Teve a questão da chuva muito forte. A Hungria vinha de um jogo duríssimo contra o Uruguai na semifinal, e esses foram algumas desvantagens que a Hungria entrou em campo, né? Acho que até não desmerecendo o Uruguai por essas coisas, Uruguai não, a Hungria por essas coisas, né? Mas a Alemanha conseguiu segurar 2 jogadores também pela tática do técnico que o Julian tinha falado, o técnico da Alemanha, tinha conseguido anular 2 jogadores importantíssimos da Hungria com o meio campo, com a defesa, e fazer aquela questão do jogo do contra-ataque, né? Por isso que conseguiu o empate e a virada no final. Na verdade, eu acho que o que foi importante foi o fato de que
A Hungria saiu com 2-0, acho que nos 15 minutos. Isso. E a Alemanha conseguiu segurar fazendo também 2 gols. Isso. Puskás fez um gol também, né? Já no 2-2, até os meados do segundo tempo ficou 2-2, então conseguiu equilibrar, né? Porque senão não ia conseguir. O que eu consegui entender de alguma forma foi que a Hungria tentou matar o jogo, né? Já no começo. No momento que não conseguiu e que percebeu que ia ter que jogar naquele gramado pesado, né? A coisa começou a se reverter, né? A favor dos alemães. Isso, exato. Aí podia sair gol para qualquer um dos dois lados, porque se você vê o jogo, cai lá. O jogo todo. Inclusive eu vi um pedaço do jogo no YouTube, é bem legal, cara, bem bacana. A gente pensa que não... Que era tem um resumidão, né? Que eu vi ele inteiro, é meio como um resumidão, mas é em meia hora, né, de filmagem. É bem bacana, cara, bem bacana. Recomendo, pra quem não viu, procura aí no YouTube, é bem bacana. Eu procurei aqui no YouTube e achei também o filme, viu? Pô, tem dublado, inclusive, eu assisti ele dublado no YouTube. Olha só, no meu alemão deve estar péssimo, mas o original chama Das Wunder von Bern. Isso, Milagre de Bern. Ele é uma mistura de uma ficção de um garoto, é a Copa do Mundo na visão de um garoto alemão que vive no subúrbio e que é amigo do Ran, que é o atacante que fez os 2 gols. O Ran que faz o gol. Isso, ele fez 2 gols. E o gol na final, inclusive, o gol do título, né? E achei também, acho que esse resumo que vocês viram aí, tem meia hora aí do jogo, depois eu vou olhar com calma. Pô, legal. E uma coisa assim, coisa do filme que eu não achei, que não retratam direito, né, é que eles não falam que a lesão do Puskás foi causada por um jogador da Alemanha no segundo jogo, eles não comentam isso, eles só dizem assim, ó, o Puskás tá recuperado. Ok, mas né, foi a gente. O filme é alemão. E outra é que no final, quando o capitão do time, o Fritz Walter, ele recebe o troféu, ele faz aquele gesto do Belin de levantar as 2 mãos, o troféu, as 2 mãos, né, a Julius Rimbé, e aquilo não existia, né, cara, quem inventou foi 4 anos depois, foi o Bellini, né, mas tudo bem, mas passa, desperceber, tudo bem, ok, é um bom filme, cara, é um bom filme. Bacana mesmo. Foi a primeira Copa, assim, mais globalizada, né? Porque até então o que nós tínhamos aí era o lá e cá, né? Tem a impressão que essa Copa, ela firmou não digo o formato do jogo, mas o formato de 4 em 4 anos ter esse encontro entre as Copas, entre as seleções. Do torneio, né? Papo Canela Podcast. A fazer aquele resumido da Copa da Suíça, ela teve 16 participantes. Começou no dia 16 de junho de 54, terminou no dia 4 de julho, né, o verdadeiro 4 de julho. Com aquela média de gol que eu falei, saíram 140 gols em 26 partidas, média de 5,38. A Alemanha Ocidental, é bem bom dizer isso, a Alemanha Ocidental foi campeã do mundo, vice a Hungria, em terceiro colocado a Áustria, em quarto o Uruguai. O Uruguai mostrando sua força, né? Ainda, ficando em quarto. Ainda. Remanescente. O Uruguai até 70, né? Porque eles também foram à frente. Eles caíram perante o Brasil, né? Mas dizem que o último grande Uruguai das Copas foi o de 70, que foi eliminado pelo Pelé e companhia, né? Mas exatamente. A gente teve como artilheiro Kostis, não sei falar. Eu não sei falar esse nome. Kostis. Fez 11 gols. Qualquer húngaro que estiver aí que puder nos denunciar com seu sotaque, faremos agradecimentos. Ô Felipe, o time húngaro que tinha um apelido bacana era os Magiares. Os Magiares. Exatamente. O que quer dizer isso? Magiares? De mágicos? Mágicos? Não, o povo. O povo lá é conhecido como o povo magiar. Tanto que quando eu era moleque, eu colecionava selos, né? Tinha uma coleção na banca de jornal. Já pego, meu amor. Minha filha pedindo pilha, gente. Eu tenho um elétrico aqui. Ela quer pilhas pro pianinho. Já pego, tá, meu amor? Enfim, nos selos da Hungria vinha lá Magyar Post. E eu não sabia o que era o Magyar. Aí depois eu descobri. O povo que deu origem à Hungria era conhecido como povo Magyar. Caramba, daí que vem. Que legal, cara. Isso metade Magyar, metade cigano. Opa. Isso. Tem muito cigano na Hungria, cara, mas vai lá.
whatever. Pô, cara, eu tenho saudade, eu queria que tivesse umas seleções assim como a Hungria, a República Tcheca, esses times que não são tão tradicionais no futebol, que esquentasse o Mundial, né, cara? Imagina na Rússia agora aparecesse uma seleção aí que, sabe, tipo o País de Gales foi há alguns anos, né, tava jogando bem na Eurocopa, sabe, que ninguém espera e aparece, a Islândia na última Eurocopa também. Legal, cara, era muito bom se aparecesse. A Islândia está nessa próxima Copa, veremos, né? Mas a Hungria foi inovadora também, inclusive aquele famoso carrossel holandês tem muito do que fazia a Hungria nos anos 50. Seria a Holanda de sua época, foi a Hungria, né? Sim. Guardadas as devidas proporções, né? Embora eu acho que o Puskas era muito mais goleador do que o Cruyff. O Cruyff era mais um cabeça do time, né? Mas metia gol também. Exato. O Cruyff era mais armador, né? Era armador, né, cara? Por isso que eu falei, cabeça do time, não goleador. A Holanda era uma loucura, cara, não sei o que. Cara, é isso. A gente falou sobre as Copas de 50 e 54. A gente tá aqui com uma parceria junto com o Ricardo, o Sebastião. E, ô Ricardo, fala um pouquinho do Papo Qualquer aí, como é que é, cara? Como é que vocês estão fazendo essa série de Copas do Mundo? O Papo Qualquer, né, que é o podcast de um homem só, né, que eu tenho que fazer toda a criação lá, mas é uma ideia que eu tive fazer a história das Copas, né, aquilo que eu já contei em outros episódios. O podcast eu faço porque eu gosto do formato, eu sou apaixonado por esse formato, né. E a história das Copas surgiu porque eu queria reviver aquilo que eu vi lá na minha infância, quando meu pai comprou o primeiro videocassete, um Philco Itachi, e veio uma fita com documentários, história das Copas do Mundo, né? E aquilo me marcou bastante. E eu quis fazer isso, né? Na forma de... Eu queria pensar em vídeos, mas aí eu acho que eu teria problemas com direitos autorais e tudo mais. Sim. Então eu falei, por que não transformar isso num podcast? E aí a gente começou. Lá, primeiro, contando a história da Copa do Mundo e a Copa de 30, é o primeiro episódio da série. Depois eu fiz um novo episódio da Copa de 34 e 38, e aí a gente já tinha conversado sobre essa nossa parceria aqui, mas quem não conhece Um Papo Qualquer, por favor, vá lá visitar, a gente fala de tudo um pouco lá, tem bastante coisa divertida. Isso, inclusive a gente vai deixar o link no post aí separadinho, com as histórias das Copas, e um podcast geral dele, com todos, pra você ver, porque ele não fala só de futebol lá, né, fala sobre outros assuntos. De tudo também. Um pouco, cara, é como o nome do podcast fala, né, Um Papo Qualquer, eu vou falar sobre qualquer coisa que eu julgar interessante. Isso. Podia inclusive ser o que o próximo telha, episódio, né? Mas é que já tem o Telhacast, né? Já existe um podcast com esse nome. E também estamos com o Sebastião, que tá com a gente, né, Sebastião? É isso aí, lá do Apenas um Cast. Eu já sou parceiro do Felipe. Eu meio que me sinto responsável por causa dessa parceria que a gente tá fazendo com um Papo Qualquer, por causa que eu descobri uma postagem do Ricardo lá na comunidade do Facebook dos podcasters. E aí eu achei interessante o projeto dele, entrei em contato com ele, a gente teve uma conversa prévia. Achei muito legal o podcast dele, Um Papo Qualquer. E aí a gente tá tocando aqui pra frente essa história das Copas do Mundo, que já é uma coisa que eu tava querendo fazer com o Felipe, não necessariamente nesse formato, mas falar sobre seleções históricas. A gente falou da Hungria, né, do Puskas e tal. E, enfim, a gente ia falar do carrossel, de várias outras seleções, a seleção de 82 do Brasil. Então é uma coisa que era uma vontade que existia com o Papo Canela, e aí serviu para agregar isso com o Papo Qualquer, e eu acho que tem futuro essa parceria e vai ser bem legal. Por favor, vocês três são meus convidados pra gente ir lá bater um papo sobre outras coisas lá num Papo Qualquer, né? Opa! E aliás, eu queria agradecer também ao Julian Catino, que é um cara que eu conheci há pouco tempo. A gente já fez alguns podcasts novos, aliás, alguns podcasts sobre rivalidade sul-americana, que, ô Julian, deu boa audiência, viu, cara? Os caras comentaram pra caramba. Que bom, tem bastante material também. Sim. Cara, na verdade, colaboro também com alguns outros podcasts, também fizemos algumas parcerias há pouco tempo atrás com o Sebs, temos falado alguns assuntos, e também apareço nos Hangouts com o Pensador Louco, no Som da Caixão. Já ouvi mas por agora está no nível das parcerias. Muito bem.
Legal. Legal, cara. Ó, só lembrando que as 2 próximas Copas do Mundo a gente vai fazer de 2 em 2 Copas, ou seja, vai ser 2 Copas aqui no Papo Canela e 2 Copas lá no feed de um Papo Qualquer. As 2 próximas Copas serão a de 58 e a de 62, a dobradinha do Brasil aí, se mostrando. Essa vai ser bacana. Né? Opa, dei sorte na divisão aí. Foi, ó, deu força sorte. Mas é isso aí, até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau, valeu. Tchau, obrigado, gente, foi um prazer. Valeu, tchau. Obrigado.